suas Bíblias em Josué, do 1 ao Josué capítulo 6, do 1 ao 27. Uma história que os irmãos já conhecem, né? O texto que os irmãos já conhecem, que é quando Josué e o povo rodeiam Jericó e as muralhas de Jericó, elas desabam. Por que elas desabam? Porque eles rodearam? Ou o Senhor falou que aquela cidade seria dele? O texto aí fala que aquela cidade seria tomada, né? E Jericó faria parte dos filhos de Israel. Amém. Amém? Vamos ler responsivamente aí para a gente dar uma leitura dinâmica e rápida. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, que me venha a mão do seu rei e os seus anéis. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança. Os 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenaram a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos foi dito: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, e os homens armados iam diante deles, e da retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir a alva, na mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. 16. Sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que tiveram com ela na casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Não somente guardai-vos das coisas condenadas, para que quem anda das coisas condenadas não as comeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantaram grande grito, ruíram as muralhas, e o
quanto da cidade havia destruíram totalmente, ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumento. É isso. O Senhor disse que ia tomar a cidade, porém tudo o que havia nela, enfim, tudo foram passados pelo fio da espada. Duro, não é? Mas o Senhor disse: Jericó é do povo e dos filhos de Israel. O interessante nessa mensagem é o critério. A fortaleza, os muros de Jericó seria talvez a cidade mais fortificada da época. Do seu imenso muro, da sua, talvez, da impossibilidade de uma nação poder entrar naquela fortaleza. Tamanha defesa, tamanha proporção que tinha da dificuldade. E o Senhor, segundo chamou Josué, olha o critério: os sacerdotes deveriam fazer assim, tocar a trombeta e depois gritar. Só que antes do anúncio de Josué, o povo tinha que ficar em si. E aí? Imagina no meio do povo aquele pessoal que gosta de falar um pouquinho, até que fala demais. E aí? Olha o critério, pessoal. A importância no todo de ganhar uma guerra, da estratégia. E o final da história, qual é o final da história? Rodearam 7 vezes, o povo bradou, e o que aconteceu? As muralhas caíram. Isso foi no poder do grito? Porque depois de uma semana, que todas as trombetas tocarem, e depois do grito, uma semana, 7 dias fazendo isso, a muralha caiu. Interessante no texto a palavra continuamente. Exercício. Na nossa batalha, na nossa luta, precisa haver exercício. Eu preciso fazer isso continuamente. Eu preciso lutar, embora eu não veja uma rachadura naquilo que eu acho que seria impossível. Mas se Deus disse, se a palavra de Deus é promessa na minha vida, o meu papel é continuar orando, até que Ele manda gritar, até que Ele manda fazer, separar. Eu preciso fazer, porque visivelmente, vou te falar, irmão, rodear uma cidade por 7 vezes, bate um desânimo, não bate? Primeiro dia, tu imagina, eu não sei quantos quilômetros era uma cidade. Quero que vocês olhem o grau de dificuldade e a impossibilidade dos muros. Grita ali, irmão, para ver se aquela parede cai. Ou você acha que a parede vai ceder por conta de um brado seu, de um grito seu? Dá uma sexta-feira no meio dessa a diferença da ferramenta. Sexta-feira é uma marreta, tá? Isso, garoto bom. E é o tipo de ferramenta, né? Se você dá uma marreta na mão de uma pessoa, você agora vai cair. Mas se ela disser que no grito, aí você está entrando na mente na questão da impossibilidade. Você está falando algo difícil de acontecer. Mas quem ordenou foi o Senhor. E tudo o Senhor faz no tempo certo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para Ele na vida do homem para que se arrependa, né? Ele não diz algo que não vai fazer. Interessante o texto lido pela Raquel, ela até tirou aquilo que a gente ia falar, graças a Deus foi antecipado. Realmente nessas situações, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas aquilo que está dentro de nós, isso sim nós fazemos. Por quê? E esse é o conflito que gera essa questão da obediência. Porque se Deus ordenou
que 7 dias vai cair, nós temos que crer na sua palavra. Olha o critério do sacerdote. Não era qualquer sacerdote, eram os principais dos sacerdotes. E era uma guerra. Os homens armados estavam na frente dos sacerdotes, protegendo, e também na retaguarda. Tinha homens armados, porque no meio de 7 dias poderia haver alguém lá em cima, lá da Jericó, com uma flecha, enfim. Algo do inesperado poderia acontecer. Amém, pessoal? Vocês estão ligados aí? Eu estou querendo dizer que durante 7 dias esse povo obedeceu e viu se cumprir a promessa de Deus. Deus deu uma cidade fortificada para o povo de Israel. E que grande lição esse povo teve. As nossas lutas, elas precisam ser intencionais. Eu digo dessa questão que nós falamos ontem da luta interna e externa, e hoje analisamos isso, mas a nossa intenção deve ser, no primeiro momento, sempre crer na palavra do Senhor. Nós rebatemos isso porque na nossa mente, aquilo que é impossível, né, sempre nos rebate aquilo que nós cremos. Exemplo, o desespero bate a porta, né? O primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento. Ele era convidado no casamento. Só que chegou um momento em que os convidados beberam pra caramba, acabou o vinho. E no meio do desespero, quem estava na festa? Aí eu digo para vocês, como é bom ter Jesus perto, né? Como é bom. Sorte não. Acredito que esse casal foi abençoado por ter Jesus presente no casamento. Mas como é bom. Aí fica essa lição para a gente. Aquilo que a gente tenta fazer, convida sempre o Senhor. Que Ele seja o seu convidado. Não num cenário de festa, mas em todas as coisas. É sempre bom. Porque o que pode acontecer contigo, Ele está lá para te socorrer. Nesse cenário do casamento, nesse cenário do primeiro milagre de Jesus, o vinho acabou. E viram que Jesus estava na festa, mestre. Só que Jesus, ele tinha um propósito. Ainda não era chegada a hora, né? Ele mesmo orando disse, ainda não é chegada a minha hora. Antes. Só que nesse momento, ele se compadeceu pela ocasião. E não queria que a festa acabasse. Que interessante. Deus não interrompe festa. Deus gosta de alegria. Deus se alegra com aqueles que se alegram. Amém? Um coração alegre formoseia E Deus gosta disso. Deus gosta de pessoas que o festejam. Pessoas que estão alegres. E o Senhor se faz presente em nossos cultos. É muito interessante perceber isso. Porque quando o Senhor está presente, não há cara emburrada, não há fadiga, não há cansaço, não há desânimo. Por quê? Quando o Senhor está presente, há júbilo, festa, sempre cantamos aqui. Quando se fala em presença do Senhor no meio do seu povo, tem festa, tem alegria, tem contentamento. No arraial de Deus, há júbilo. E uma das dificuldades e estratégias ruins que temos, a gente já entrar cabisbaixo nas coisas, nos problemas, nas conversas. Alguém quer te pedir um conselho, você já pode falar. Aí você demonstra que você não quer ouvir a pessoa. Por que isso acontece? É a mesma coisa de você ajudar alguém e você ter uma atitude de impaciência. Anda, fala logo, o que você quer? E aí? Como é que a gente ajuda alguém com essas atitudes? Falou de maturidade.
Como é que as pessoas buscam conselho de pessoas imaturas? E hoje tem um monte de gente procurando ajuda em pessoas que não podem ajudar. Não vão dar o suporte que você precisa. 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 4, 16 e 17. Quem pode ler para mim? Forte, bem alto. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém. Quando você lê e você respira fundo e fala, tem um peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação. Eu acho interessante quando ele fala isso. Né? Alguns textos, o apóstolo Paulo fala como sofrimento e dor ou tribulação, ele coloca sempre no diminutivo. Sempre por pouco tempo. Porque crise é para a vida toda? Ou é passageira? A tempestade, ela passa ou ela vive o tempo inteiro, aquele tormento das águas revoltas no meio do mar? Ou ela tem um período? E por que o nosso coração, por mais que a tribulação passe, o nosso coração ainda persiste, ansioso, atribulado, nervoso, com medo disso acontecer de novo? Uma das coisas interessantes que aconteceram recentemente, Covid-19. Ninguém sabia o que era. Aconteceu no mundo. Não foi uma realidade do Brasil, não foi uma realidade aqui só. Foi no mundo. E as autoridades e os governos, sem saber o que fazer, sem uma vacina, sem um remédio. É a mesma coisa que você chegar no médico e falar, estou com dor, o médico falar, poxa, eu estudei 10 anos e não sei o que é. Lembra lá de buscar conselho e a gente não sabia quem pode te dar? Exatamente isso. E o conselho é, fica em casa. É igual aquela ideia do bicho-papão, né? Se você sair, você pega e já era. Cara, isso ficou um terror psicológico na vida de muita gente. Olha o dano psicológico que muita gente sofreu por conta disso. Tem gente que não mais até hoje. Mas isso aí é particular. E o vírus está no ar. O dia que eu falar com a Camila, eu tenho que usar máscara agora. E aí? Olha o terror. Que isso abalou o mundo. Se bobear nos livros de história, futuramente vai estar o pós-Covid, né? De 22 para cá. Já tem isso já? Não, né? Se bobear, marcou um tempo aí. Não, o pós-Covid. Mas eu acho que realmente, gente, depois que tudo aconteceram, de tantas mortes, eu imaginava que a coisa ia ser diferente. Que as pessoas iam respeitar mais as outras. As pessoas com comorbidade. Eu achava que isso ia mudar. Falei, cara, acho que agora. Cara, até chegou a falar isso na televisão. O novo normal. Você entendeu isso? Primeiro que nem sabia que tipo de inimigo era, que doença que era. Aí depois inventaram uma vacina. É sempre assim, é sempre na correria. E aí o povo continuava sem informação do que era. Era um inimigo comum ali, era uma doença. Como tratar? Como se trata? Fica em casa? É uma doença que só pega trabalhador? Não entendi. Vamos voltar ao texto. É uma leve e momentânea tribulação. Só que isso te abala. A tua estrutura, vamos falar da cidade, te abala. Imagina você como uma fortaleza. Você acha que é impenetrável. Você acha que é um cara durão. E pode vir, é igual a casa na rocha e a casa na areia. Você é um cara durão, que nada vai te abalar. Que a tua estrutura está firmada na rocha. Espera vir a chuva, correr o rio. Vir a tempestade. Porque no tempo da tempestade, ela é cíclica, ela volta. E aí? Vocês estão aqui, pessoal?
Precisamos aí entender que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós precisamos crescer nas nossas tribulações. Produz para nós um peso de acima de toda tribulação. Glória e vitória, irmão. Você cresce quando você passa por tribulação. Você ganha experiência. Uma vez que você tem a sua casa abalada, ou sua estrutura abalada, diante de uma construção irregular, você vai construir de novo do mesmo jeito? O que você faz? Você vai fortificar. Você vai, opa, onde foi que eu errei para eu não errar de novo? E aí? Porque, por isso, o nosso homem interior, versículo 16 aí, ó, o homem interior se renova de dia continuadamente. A questão é, não para de rodear. Não para. Se o Senhor mandou gritar no final, você grita no final. Ou mandou ficar em silêncio, fica no silêncio. Até a hora de você gritar. Se o Senhor pediu, ó, toca essa trombeta aí bem forte, que eu não sei nem o som de trombeta, de muita trombeta, deve ser um som assim bem alto. Daqueles de botar medo mesmo. Parece o nosso exército da apresentação no dia da Páscoa. Trompete. Trombeta é sopro, isso. Imagina a vuvuzela. E para você fazer isso, o povo caminhou. Olha só, gente. Esse texto eu acho tão interessante. E a possibilidade de dar errado era o máximo, era todas as possibilidades. Depois que tu rodear 7 vezes, tu ainda tinha que ter gás para soprar um instrumento. Fala aí, você que toca instrumento de sopro aí. Tu tem que estar bem, não tem? Teu diafragma, tua respiração, não pode estar mente. Aí, ó. Tem o quê? O povo estava caminhando 7 dias, cara. Provavelmente num dia desse choveu. Sei lá. E aí? A gente pensa em 7 dias como se todos os 7 dias fosse perfeito. Mas pode estar uma brisa, um sol na muleira. Tu ainda tinha que ter disposição para no final. Tu ainda tinha que ter de fôlego, cara. E depois de soprar a trombeta, qual era a outra ordem? Grito. Só que o grito só foi depois. No final, quando acabou os 7 dias, sei lá, qual o grito de vitória que você dá? Glória a Deus! É, isso aí. Cara, é aquilo que está aqui, ó, tem que estar lá. Tipo assim, acabamos esse período da obediência, o Senhor falou para a gente fazer, a gente cumpriu certinho, ficou todo mundo em silêncio. E aquele grito de alívio, tipo assim, é meu, essa terra é minha. Ah! Não é verdade? É tipo aquela euforia da gente ganhar algo que a gente tanto almejou e se esmerou. Aqui acontece muito quando os pais falam, ó, se você tirar a nota tal, eu vou te dar isso aqui no final do ano. E você acha que aquele teu período foi um período de treinamento, pai, quando você consegue, boletim tá top, mostra seu pai vai lá te dar aquilo que você tanto quis. E você, mas não é? Não, é porque aquilo que tu pede em janeiro, em dezembro, tu já não quer mais. Não, mas é verdade, a gente queria, falou um pouco, a gente cria expectativa. Tipo assim, você faz algo pensando em algo futuro. Sim. Por exemplo, que nem um povo aí. Se não pensasse em algo futuro, é a renovação de saber que no final a coisa ia agir da maneira de Deus. Mas aquela cidade seria tomada. Josué, a resposta era que a cidade seria tomada. E eles estavam sitiando a cidade. Não seria mais, olha só, gente, na nossa mente. Seria tranquilo se depois de tudo isso, a porta só fazia assim, ó, da cidade? Não seria mais fácil? O Senhor abriu uma trinca do que derrubar o muro?
Só que o Senhor não trabalha com a nossa lógica. O Senhor não trabalha com as nossas expectativas, do jeito que a gente quer. O Senhor, Ele faz as coisas e usa as coisas, as tribulações, para nos afiar e para a gente fortificar a nossa fé. Quem crê no impossível aqui? Quem crê? Deixa eu levantar a mão. Amém. Crê no impossível isso. Milagres, o Senhor usa, faz todos os dias. Hoje é um milagre que você está experimentando. E a gente precisa crer nisso. Tem uma canção que a gente cantou recentemente aí. O impossível é milagre. Creio em ti. A gente tem que ter essa predisposição, gente, de crer no impossível. Porque quando o impossível chegar, o que a gente vai fazer? Duvidar. Se a gente não crer. Lá em Hebreus, capítulo 11, do 1 até o 25 ou 27, fala sobre os heróis da fé. E falam de muitas situações, muitos homens de Deus, começando pelos Abraão, começando até Caim, né? Caim começa abrindo aí os heróis da fé. E lá, nos heróis da fé, quem está? A prostituta, Raabe. Engraçado. Ela recebeu em sua casa os mensageiros do povo de Israel, aqueles que viriam ver a cidade. Ela acreditou nisso. Essa cidade está corrompida. E creu naquele homem. O Senhor poupou tanto Raabe e os mensageiros que estavam na sua casa, que eram do povo. Ela foi contra, para muitos, ela fala, não, essa mulher foi atraída, ela traiu o povo de Jericó, ela recebeu na sua casa impostores, ou alguém que vinha contra. Você pode pensar isso, né? Está lendo o texto, mas não. Ela ouviu a mensagem, recebeu a mensagem e trouxe em sua casa, recebeu esses mensageiros e não fez com que eles fossem descobertos. E quando foram tomar a cidade, o Senhor poupou todos esses. Ela creu. Teve fé na promessa que Deus prometeu a sua cidade ao homem de Israel. Ela era moradora de Jericó, gente. Cadê os patriotas aí? Vai falar que ela é traíra do povo? Não. Ela creu que o Senhor, se o Senhor deu a Josué a minha cidade, eu vou ajudar esse povo. Ela não foi contra a palavra do Senhor. E aí é onde entra a nossa sensação de julgamento. Nós julgamos a pessoa por ela ser uma prostituta. Deus usou, ou não? Se ela não fosse receptiva, se ela não abrisse a sua casa para esse mensageiro, e aí? Pensa nisso. Está lá no relógio da fé, gente. Não desmereça esse feito, porque está lá, está escrito. Nós precisamos compreender aquilo que é a palavra do Senhor. A gente que coloca isso em nossa mente, pecadinho, pecadão. Era outro canal isso. Isso não entra no meu coração. Pecado, pecadinho, pecadão. Não tem isso. Se você matou, se você furtou, ou se você mentiu, ou fofocou, quem está mal? A omissão mata. A gente às vezes sabe do erro de alguém, não ajuda essa pessoa e a gente pode colher o fruto disso. É real. A importância de cuidar uns dos outros. Não, versículo 16, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa. Não se corrompa, não deixe os seus pensamentos, os seus julgamentos te traírem.
Não julgue a pessoa por como ela se veste, como ela está, ou o modo dela falar. Veja aquela pessoa como alguém que precisa da graça de Deus. Não se corrompa. Porque tu vai achar que a pessoa bem vestida vai falar, não, profeta velho. Profeta velho, profeta. Mas errou. Mentiu. O título aí. Nós erramos, nós pecamos. Paulo diz que se aparecer um anjo dizendo um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, você tem que duvidar. Ah, mas eu vi um anjo. Antes de Satanás ser o que ele era o quê? Um anjo de luz. E ele ciranda, te rodeia. Legal, né? A gente está falando de rodear a terra. A estratégia do teu inimigo é a mesma. O Senhor salva, cura e liberta. Satanás faz o quê? Mata, rouba e diz. As estratégias aí. O que Satanás quer é roubar o teu sonho de ser um homem de Deus. O que ele quer destruir? A tua família, os que vivem com você, os teus relacionamentos. Simples. Usando essas armas, você já não anda, já não é. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Vai. A não ser que o Senhor te pegue na mão. Faz isso aí que tem que acontecer e você vai lá, como fez com vários homens, Moisés, Noé, eles estavam sozinhos. Ou não estava? O texto que a gente leu, a terra estava corrompida, Deus não viu justiça em ninguém, em nenhum homem, mas achou Noé e poupou Noé a sua família. A não ser que Deus faça isso, mas sozinho, ninguém. A partir de agora, desse momento, onde a palavra já foi revelada, Deus já usou homens específicos em cada tempo. Nesse tempo, que nós vivemos pela graça de Deus, vivemos aí guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Interessante quando Jesus está dizendo, né, aquilo que haveria de acontecer para os seus discípulos. Calma, não se atemorize. Eu vos enviarei o Espírito Santo, que é o Consolador. É Ele que vai guiar você. Eu estou indo para junto do Pai, eu cumpri o meu propósito, o Pai está me esperando lá. Mas você não vai ficar sozinho, não. O Espírito Santo de Deus, Ele será o guia de Deus. E o nosso pecado, muitas das vezes, é olhar para o Espírito Santo e não dar a Ele a glória de Deus na nossa vida. Dar a Ele, ou olhar para Ele como se Ele fosse o nosso Deus. É menosprezá-lo. Ai, viver cheio do Espírito Santo, que coisa é essa? O que vocês estão falando? Por que as pessoas rejeitam o Espírito Santo? Por que quando a gente fala de santidade, as pessoas olham santidade como se fosse algo tópico, algo muito distante? E não. Lógico, nós não somos santos. Ninguém tem uma auréola aqui e vamos ser... Como é que fala quando eles fazem nosso santificar? Tipo, identificação, Tá aí, ó. A igreja pela qual nós viemos, né, graças à reforma protestante, a nossa igreja que era dos cristãos, faz isso. Ela pega homens bons, homens que viveram na sua vida diferente da sociedade e bota esses homens como santos. E aí? Onde a palavra de Deus, o próprio Deus disse que ninguém, um homem não deve idolatrar outro homem. Não farás imagem de escultura. Não adorareis, não criais ídolos. Pessoal, isso é uma guerra. Sabe por quê? Porque todos nós gostamos de alguma coisa e fazemos disso um ídolo. Um carro. Tu olha para o carro e fala, pô, passar o final de semana com a minha família? Que isso, vou no lava-jato, filho. Vou deixar meu carro brilhando. A gente passa mais tempo com o que a gente gosta e
deixa de viver nessa vida. A gente idolatra coisas que são coisas. Ah, não, é o meu carro, eu trabalhei, me esforcei, eu tenho que cuidar dele. Pô, mas e o que é mais importante? As pessoas que Deus colocou. Eu não sei aí se vocês gostam. Antigamente as meninas gostavam de cantor, né? Ai, não, de Joy. Antigamente tinha muito isso, né? De olhar para uma pessoa e idolatrar essa pessoa. Ah, ela é muito boazinha, ela é muito isso. Mas tinha, cara. Mas por quê? Que erro que a gente entra, que a gente vai idolatrar uma pessoa? Por mais que ela seja talentosa, tenha uma voz linda, maravilhosa, graças a Deus. Mas isso não pode tirar o lugar de Deus da nossa vida, cara. Eu, quando tem umas notícias assim que vai vir uns cantores internacionais, gente, tem gente que dorme um mês na rua para assistir, para ter ingresso. Gente grande com 30 e tal de ano, com... Cara, esse cara, meu Deus! Que pena. Não, eu recuso. É o meu julgamento, tá, gente? Desculpa, não sei se vocês acham, ah, não, é legal, é super legal o que ele faz. Não sei se o seu pensamento é esse. Mas eu acho. A gente viu recentemente aí, coitada da Madonna, né? Meu Deus do céu. Gente, ela já tem um lugarzinho para ela preparado já. Te garanto isso. O próprio Deus já separou. Então o que ela faz? O mundo fica chocado, né? Não, ela fez isso, fez um sinal, fez um monte de coisa. Aparece um monte de gente. Gente, mas a gente sabe. Satanás demonstra mesmo que ele é. E faz. É a gente que se choca. A gente às vezes está no nosso mundo de achar que tudo é santo, mas a gente esquece que Satanás está rodeando em coisas que estão no nosso dia a dia. Eu já falei isso para algumas pessoas aqui. O meu primeiro emprego, gente, eu tinha 16 para 17 anos, sério. Eu trabalhei numa fábrica de vela. E aquela vela mesmo, de bota aí, que queima não sei quantos dias. Meu irmão, a fábrica vendia mais para onde? Para terreiro. Aí tem no Mercadão, tem uns lugares aí que é um tipo um ponte onde tem loja disso. Rapaz, vou falar uma parada séria. Eu entrava nas lojas, os animais para ser sacrificados e o ambiente era bravo. Eu com 16 anos, 17 anos, já entrava, enchia um incenso, já ficava tonto na loja. Cara, sério, eu tô falando a minha experiência, tá, pessoal? A partir daí, dos meus 16 anos, eu percebi, cara, o diabo usa com força, atua com força, como eu estava acostumado com a igreja, pô. As pessoas indo para a igreja, com as suas Bíblias, buscando o Senhor, e eu, um lapso aí temporal, eu achava que ninguém buscava Satanás, mas eu busco. Tanto é que recentemente aí tem até agora um templo aí, né? Satânico, enfim, vou falar isso. Senão vocês vão querer olhar na internet, isso aí não é bom, das curiosidades. Mas é real. Buscam, se dedicam e fazem o melhor deles. Se batiza, tem aquele negócio todo. Dedica a sua vida a um determinado orixá lá. É isso aí. Tem um respeito e um temor que muitas igrejas não têm. Muitos crentes não têm. Exatamente. E leva. Eles evangelizam. Olha só. Eu acho interessante que eles colocam exatamente coisas que a gente tem a nossa fragilidade ou deficiência. Se você tem uma deficiência na área de relacionamentos, traga o seu marido em 7 dias. Tem sempre uma... Marketing é Não, é tipo assim, para a tua necessidade eu tenho, tipo, organização de trabalhar, seus problemas acabaram. Tenho algo renovador aqui. Não, e se bobear o cara que você perdeu, se bobear, você vai perder de novo. Porque o cara não muda, né? Enfim. E aí?
é muito coisas que a gente quer. E Satanás usa o que a gente quer. Eu acho interessante o texto lá ali, Sadraque, Mesaque e Abednego. Cara, esses homens negaram o rei, negaram uma autoridade, não se prostraram, mano, diante da estátua lá. E qual foi o fim deles? Fornalha. Eu quero que vocês pensem, pessoal, agora, faça uma reflexão aí. Quando a tua cabeça estiver no fio da espada, meu irmão, eu me prostro ou eu vou pro fogo? Ah, gente, poxa. Peso de glória. É você não pensar no que Deus já preparou, que é a eternidade. Peso de glória. É você achar que por você se safar de uma espada ou de uma morte, cara, a gente esquece a eternidade. A gente pensa no hoje, pensa no agora. Por que a gente canta isso em maioria dos nossos cultos? O Coliseu não matou a igreja, mas matou cristãos. Morreram homens de Deus, servos de Deus, crianças. Eles não negaram a fé. Forte, né? Para isso chegar nas nossas mãos hoje, homens morreram. A Bíblia não está manchada de sangue. Ela está manchada de obediência, de entrega, Amém. de vida. E o céu está cheio de homens que deram a sua vida para que isso fosse aberto, para que a palavra do Senhor fosse revelada. Quantas nações... Pessoal, olha só que interessante. A gente está falando de guerra. E falando de guerra, a gente fala de império. Vamos falar só um pouquinho de história? Quantos impérios, tá, gente? Império, poder. Quantos impérios a Bíblia resistiu? Vamos lá. Babilônico, persa, grego, romano, medo-persa. São 7. E aí? Gente, a gente está falando de império. Só aí já foi 5. E dos poderosos, né? Grego e romano, cara, a influência que teve na história. Filosofia, pensamento, ordenação da mente. A Bíblia quebrou a filosofia, quebrou a sociologia, a psicologia. A Bíblia permanece Bíblia. Palavra de Deus. Amém, pessoal? A gente poderia incluir nessa música. Os impérios não pararam a igreja do Senhor. É que pensa como? Essa perseguição que a igreja sofreu. Irmão, bota a perseguição aí. Porque o que o imperador mandava, cumpria. Era lei. Eu quero o fim dos cristãos. Lembra do Nero lá, que botou fogo na Roma lá? Eu quero o fim dos cristãos. O que aconteceu com o Nero? Ele se matou, pessoal. E aí? Nabucodonosor, o que aconteceu com Nabucodonosor? Ficou doido. Foi para o meio da floresta. Gente, vocês estão aqui, os maiores opositores foram reduzidos a nada. Uns viraram vergonha, outros caíram. O próprio Pilatos, né, que lavou as mãos no julgamento de Jesus, ele foi deposto do cargo e depois se suicidou. Pilatos, o cara, né, que estava lá, que mandou soltar Barrabás. Ele tinha tudo para entrar para a história como um soldado que, caramba, o cara liberou Jesus aí do julgamento. Mas o propósito de Deus era a cruz, pô. Ele soltou um ladrão, mas condenou Jesus. Porque ele queria politicamente
Olha o que a política faz, né? Ele queria estar bem com o homem. Ele queria aumentar a sua patente. Sair de governador para um outro patamar. Ele queria estar bem. As mesmas autoridades que eram o chefe de Pilatos, isso foi 6 anos após. 6 anos após a crucificação de Jesus, ele foi deposto do seu cargo de oficial, ou seja, foi exonerado e ele se matou. E aí? Vale a pena fazer política? Querer estar bem com as pessoas para alcançar coisas maiores? Maldito é o homem que confia. Eita! São batalhas, pessoal. São batalhas. A nossa leve e momentânea tribulação. Mas produz para nós experiência. A gente tem que ter. Tem que passar. Enquanto a gente não tiver a espada pertinho da gente, a gente não vai sentir medo nenhum. Mas quando a coisa apertar, aí a gente vai lembrar, cara, eu tenho que exercitar isso. E o que a gente está estudando lá é exercício. A gente viu o povo rodear uma terra, crendo numa promessa. A gente vê o Senhor cumprindo a sua palavra, usando pessoas. Seja um instrumento na mão de Deus, habilidoso, útil, disponível. Gente, Deus usa pessoas que estão não disponíveis sem fazer nada, mas que têm a disposição para fazer. Arregaça as mantas e fala, cara, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos cumprir? Vamos cumprir. É para orar, vamos orar. Eu queria até chamar a atenção de alguns aqui, foi proposto para todos nós. Jejum. Era jejuar. Abrir mão de algo que para a gente é momentâneo. Foi estipulado um período de tempo. Alimento é legal, alimento faz falta, é fisiológico. Mas e a preparação? E o propósito para que fosse realizado? Para que o retiro seja um retiro que nós batalharíamos espiritualmente. Vamos levar a sério. Vamos saber que essa batalha é para ser levada a sério. Nosso inimigo não brinca. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele cuida da gente. Não nos desampara. O Senhor não tira as nossas armas. Pelo contrário, Ele nos fortalece. Só que aquilo que Ele te fortifica, você não vê. Ele não te dá mais espada, Ele não te dá mais flecha. Ele te dá um coração corajoso, como Davi. Quem é esse incircunciso, gigante que está gritando aí? O povo de Deus. Lembra da atitude que ele fez? Ele não gostou nada do que aquele gigante estava falando para o povo. Ele falou, quem é esse palhaço aí? Quem é esse que está gritando aí contra o povo de Deus? É essa disposição, irmão. É essa fortaleza que a gente tem que ter. Alguém está falando mal de você? Está falando mentira ao seu respeito? Não vai falar mal da outra pessoa. Ora por ela. Às vezes é Satanás usando uma pessoa. Não cria inimizades porque, fulano falou de mim, então vou falar dela. Não. Isso é muito pior. Derruba essas fortalezas. Enquanto ela vem com armas carnais, luta contra ela com armas espirituais. Faz o contrário. Se chegou alguma coisa ao seu respeito que não te desagrada, não leva para o coração, não chora, não desanima. O que Satanás quer é que você pare no meio do caminho. Você faz o contrário, fala, Senhor, me dá força para eu enfrentar o dia mal, até que essa pessoa me peça perdão. E para isso, trabalhe no meu coração para que eu perdoe, porque fica aquela coisinha no coração, né? Fulano falou mal de mim, vou guardar para mim até o dia que eu acordar bem e perdoar ela. Para com isso. Tira isso, é a sua natureza, isso é o seu homem dentro de você falando que você não falou mal de mim, eu tenho que perdoar, não. O perdão é uma arma espiritual. Isso atrapalha o nosso culto, a nossa oferta, aquilo que a gente traz diante de Deus.
se a nossa oferta está manchada de um pecado que a gente precisa perdoar ou liberar perdão, isso fala muito no nosso povo. Isso fala muito na nossa guerra. A gente entra para o lugar santo, para adorar o Senhor, já perdendo. Ele não vai nem receber a nossa oferta. É sacrifício todo. Ele não quer seu dinheiro, ele não quer o que você acha que fez certo, ele quer o seu coração. E se o seu coração está cheio de mágoa, perdão, sentimentos aí não curados, não tratados, ele não vai receber. Você vai falar, e o Senhor não vai te ouvir. E a pior coisa num diálogo é o quê? O sim. Aí tem gente que fala, pô, eu tô orando tanto, o Senhor não está me respondendo. Às vezes é um tratamento dele. Ele está em silêncio porque não é o que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir o que a gente quer. Ele quer ouvir o Senhor, eis-me aqui. Senhor, limpa meu coração que está manchado de maldade. Meu coração está precisando perdoar. Ele quer ouvir isso. Aí ele fala. Mas enquanto você falar, Senhor, eu quero, me dá, não é por aí. Aí ele fica em silêncio. Eu oro, Deus não me responde. Já ouviram isso já? Já, gente? Vocês já ouviram isso? De alguém chegar e falar, poxa, eu estou cansado da minha vida cristã, porque eu oro, Deus, estou vendo Deus não fazer muita coisa não. Às vezes nosso coração está muito, mas muito manchado. E ele fez isso com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, estava construindo um templo para adorar o Senhor. O que Deus fez com ele? Não, filho, você não vai construir nada, porque a sua mão está manchada de sangue. Quem vai construir é Salomão. E aí? E quando Deus diz não à nossa intenção, ao nosso coração, você tem que estar pronto. Quando você ouvir o silêncio, ou perceber que Deus está mudo, e perceber quando Deus diz não também. O Senhor deixou de dar uma resposta? Não. Ele disse não é resposta. E a gente, adolescente jovem, a gente não gosta de ouvir muito não, né? Então não. A gente não gosta de ouvir não. A gente bate o pé e fala, Senhor, tem certeza? E não é resposta. Mas ele disse que aquelas ruínas, que aquela cidade seria tomada e seria sitiada pelos filhos de Israel. Então crê que essa momentânea tribulação produzirá peso de glória. Amém. O melhor não é o fim das coisas. É muito dito isso, né? Que o melhor é o fim das coisas. Mas e o meio? E o processo? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer se dar bem no final. Mas e o processo? De como você se salva. Ser salvo é legal, é importante. Eu sou salvo. Mas como eu me... Como é que foi o processo de salvação? O meio importa sim. Não é de qualquer jeito que a gente vai ver a Deus. Aliás, ninguém verá o Senhor. Ninguém viu o Senhor. Moisés pediu para ver o Senhor. E o próprio Deus fala isso. Moisés, você não sabe o que você está falando. Porque todo mundo que quer me ver e me ver, morre. Não é. O homem não consegue me ver. Para me ver, você tem que morrer. Olha a resposta. Ele queria uma boa intenção, Senhor. Aí, vou te falar, quero te ver. Você está falando, tu está aqui, usou a sarça, beleza, eu só ouvi a tua voz. Deixa eu ver a sua face. Ele pediu isso. Senhor, eu quero ver a tua face, a tua glória. Aí Deus vai e fala, Moisés, está errado o que você está pedindo. Porque homem nenhum, se me ver, morre. Tá coragem? Quer? E a gente sabe que veremos a Deus, amém? Mas chegará um tempo. Para isso a gente precisa crer hoje. Crer na eternidade, crer no céu, crer naquilo que o Senhor preparou, já fortificou, já estabeleceu. Amém, pessoal?
Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Isso é importantíssimo. Tem gente que usa esse texto fora de contexto, mas é importante. A gente se preocupa muito com pessoas. A gente gosta muito daqueles que são nossos, da nossa casa, dos nossos mesmo. Pai, mãe, parente. E a gente quer que a nossa casa seja do Senhor. Mas a gente precisa crer primeiro. Crer no Senhor. Não é impossível a sua família. Ela trouxe um exemplo importante. Quantas almas ela teve a oportunidade de se aproximar do Senhor, de trazer elas para a luz. Isso é importante. É uma felicidade enorme quando a gente vê os nossos aceitando a palavra, se arrependendo para o Evangelho, vivendo o Evangelho. Paulo diz: o morrer para mim é e o viver é Cristo. Na minha vida, já cheguei, já fiz, já estudei, mas eu não reputo isso como glória. Eu sou o que sou, eu falo línguas, eu sou um cidadão romano, eu sou grego. Eu conheço muitas coisas, mas nada disso é mais importante. Se eu morrer, é lucro. Se eu viver, é Cristo. Olha isso. Olha que profundo. E quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em perder e ganhar. Viver ou morrer. Só existe isso. Não existe mais ou menos. Não existe empate na guerra. Existe? Alguém perdeu. Alguém ganhou. Então, na sua vida, meus queridos, pensa. Se você não tem celebrado vitórias, você tem perdido muito batalha. O que tem roubado a sua alegria, o seu júbilo de lutar? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé? Senhor, não nos permita lutar sem disposição, lutar desanimado, lutar tristes por uma coisa que nós não cremos. Mas nos dê experiência, nos dê foco, nos dê visão do teu reino. Essa deve ser a nossa oração. Amém? Gostaria de um voluntário que nos orasse especificamente sobre isso. Senhor, me dê armas espirituais, foco, determinação, disposição.